Stitch sempre fez sucesso, todo mundo já sabe. Mas ultimamente, por conta do live action de Lilo e Stitch, ele tem feito o maior sucesso do mundo todo. Não basta ser fã da Disney para ver o Stitch em todos os lugares que a gente vai. Ele está presente em shoppings, estampas, material escolar, doces, garrafas, acessórios e em outras infinidades de coisas. Mas é claro, como nem tudo são flores, o Stitch vem sendo acusado de não ser de Deus. E pior ainda, tem gente que ainda fala que o Stitch é do inimigo. E é por isso que eu resolvi trazer esse tema para discutir com você se o Stitch é ou não de Deus. Oi, sonhadores! Eu sou a Rafa, sejam muito bem-vindos ao canal Divertindo e Sonhando. E no vídeo de hoje nós vamos discutir e debater a história do Stitch e relembrar para conseguir entender se de fato o Stitch é do mal no mundo espiritual. Para começo de conversa, vamos começar analisando a história do Stitch lá do comecinho. Lembrando que eu tenho 25 anos, sou fã da Disney desde muito pequenininha e também sou cristã. Então eu vou trazer para vocês embasamento, claro, através da história do Stitch e também através da palavra de Deus. Lembrando que você não é obrigado a concordar com as coisas que eu vou falar aqui, mas eu peço que, por favor, se você for comentar nesse vídeo, comentem com muito respeito. Então vamos começar relembrando a história do Stitch para a gente conseguir entender o propósito da existência dele. O Stitch foi um experimento 626 que foi criado para causar caos, destruição e ser indomável. Ou seja, o Stitch foi criado para ter uma natureza completamente destrutiva. E a gente consegue ver isso nos primeiros minutos de filme. Quando o Stitch já começa fugindo ali do espaço e vindo para a Terra, a gente percebe que ele tem um poder imenso de destruição. O próprio planeta a qual o Stitch pertencia rejeitou ele. Então vocês imaginam só o poder destrutivo que o Stitch tinha. E quanto a essa abominação, é o produto falho de uma mente degenerada. Não há lugar para ele entre nós. Comandante Gantu, pode levar. Com prazer. E sobre caos e destruição, lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ou seja, aqui Jesus estava falando para os seus seguidores que o inimigo vinha para matar, roubar e destruir. E para que o Stitch foi criado? Para destruição, para o caos e para ser indomável. Mas aconteceu algo muito inesperado com o Stitch. Ele veio até a Terra e encontrou a Lilo. Quando ele encontrou a Lilo, é claro que ele permaneceu com o seu poder e com a sua natureza autodestrutiva. Ele destruía tudo que ele tocava. Ele destruiu a casa da Lilo e vários objetos e móveis. E ele só causava destruição e problema para a vida da Lilo e da Nani. E como vocês sabem, a Lilo e a Nani, elas não tinham uma vida muito favorável. A Nani estava ali em um processo muito difícil, porque ambas tinham perdido seus pais. E a Nani precisava trabalhar para cuidar da Lilo. Porém, já não estava nada fácil e ficou ainda mais difícil com a presença do Stitch na casa delas. Gente, se tiver dando para ouvir um barulho de chuva, me perdoem, porque tá caindo o maior toró aqui em São Paulo agora. E eu estou sem microfone, mas eu estou tentando falar o mais alto possível. E é claro que na hora que eu for editar esse vídeo, eu também vou colocar um anti-ruído, mas eu não sei como vai ficar aí no futuro, então se ficar ruim, me perdoe. E já deixa o seu like aí embaixo para eu conseguir comprar um microfone para entregar um vídeo com maior qualidade para vocês. Mas aí
Lilo era completamente apaixonada pelo Stitch e ela deu muito amor e carinho pra ele. É claro que às vezes ela dava uns tapinhas ali, né? Repreendia e tentava ensinar ele a ser uma pessoa melhor, mas ela o amava e ela o escolheu sendo do jeito que ele era. Tem certeza que tem que ser esse aí? Ele é bom. Eu sei que é. Tem que pensar num nome pra ele. O nome dele é Stitch. E agora eu quero que você pense um pouco comigo. Apesar do Stitch ter sido criado para a destruição, ele acabou caindo em uma família que realmente o amava. E ok, ele começou a destruir algumas coisas ali na vida delas. Porém, ele começou a receber amor, ainda assim. E isso me faz lembrar de um versículo que se encontra em Jeremias 29:11, que por sinal é o meu versículo favorito em todo o mundo. Que diz assim: eu bem sei os planos que tenho para você. São planos de bem e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Gente, para mim, esse versículo já diz tudo acerca do que aconteceu nessa fase da vida do Stitch. E aí, conforme o tempo foi passando, a Lilo foi ensinando ele a ser um cara melhor, pessoa alienígena, um alienígena melhor. E ele foi sendo transformado e acreditando, percebendo ali, observando como funcionava a Ohana, que significa família, ele foi sendo transformado de dentro para fora. Como a gente pode ver no filme, tudo começou aí nessa transformação quando ele encontrou, ele estava ali destruindo, né, na madrugada, porque ele tinha tomado muita cafeína, e ele encontrou o livro do Patinho Feio. E aí ele foi lá e perguntou para Lilo o que significava aquilo. E ela explicou que ele estava sozinho, mas que ele encontrou uma família. A família dele encontrou ele, na verdade, e então ele foi feliz para sempre. E aí o Stitch, ele vai embora depois de um tempo e ele fica ali esperando por alguém para ser encontrado por uma família também. Ele entende o propósito da família e ele recebe amor e carinho. E conforme ele vai recebendo esse amor e carinho e vai observando como funciona a família da Lilo, apesar de imperfeita, como a gente vê, e eles mesmo falam, eles trazem muito isso no filme, uma família incompleta, assim, né? Mas uma família boa, que é o que o próprio Stitch fala no final do filme, ele aprende com isso e ele vai sendo transformado. Ele vai sendo transformado através do amor que ele recebe. E existe uma palavra também em relação a isso, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. E, gente, através do amor, o Stitch foi se transformando. E aí, depois que ele começa ali essa trajetória de transformação interna, ele deixa de ser um ser destrutivo, ele começa a aprender acerca da família, da Ohana. Que Ohana significa família, e família significa nunca abandonar ou esquecer. Quem sabe eu posso. Foi criado para destruir. Jamais terá uma família. Agora venha com calma e vamos te aposentar. E nós, cristãos, nós pertencemos à família de Deus através do sacrifício que Jesus entregou por nós na cruz. Então, da mesma forma que o Stitch era um ser criado para destruir e proclamar o caos, quantas vezes nós, cristãos, já não vivemos no pecado? Fomos encontrados pelo amor de Deus e chamados para pertencer à sua família. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. É isso mesmo. Esta é a minha família. Eu achei sozinho, eu que achei. É pequena e incompleta, mas é boa. É boa. E é claro,
claro, nós cristãos aprendemos com Jesus que todos merecem uma segunda chance. Quando Jesus estava sendo crucificado, naquele momento de grande angústia, ele estava sendo crucificado com 2 ladrões. Um disse para ele por que ele não se salvava, já que ele era o rei dos reis, e não salvava eles também. Já o outro reconheceu o seu erro e disse que merecia estar passando por aquilo, e disse para Jesus se lembrar dele quando estivesse no paraíso. Jesus olhou para ele e disse que ainda naquele dia ele estaria junto dele no paraíso. Isso mostra que a nossa natureza, ela pode sim ser transformada através do amor de Deus. E a família do Stitch, a Ohana, pode simbolizar a nossa família em Deus, a família de Deus, que foi o que eu li para vocês agora há pouco. O Stitch, é claro, né, gente? Ele pode simbolizar nós, eu e você, antes de conhecermos o Senhor e tudo aquilo que Ele representa a nós. O Stitch, antes de realizar o seu propósito na família da Lilo, ele tinha uma natureza pecaminosa. E através do amor, ele teve acesso a uma família para que tivesse uma vida em abundância, que é a vida que Jesus pode nos entregar. No final do filme, a general lá, alienígena do planeta do Stitch, ela volta para pegar o Stitch e levar ele de volta pro planeta dela, para que ele fique preso lá. E aí ele pergunta para ela se pode se despedir, né? E aí no momento que ele vai se despedir, é o momento que ele apresenta a Nani e a Lilo como a família dele. E ali mostra que verdadeiramente ele foi transformado. E todos ficam um pouco chocados com isso. Ou seja, ele nunca mais voltou a ser quem ele era antes. E isso a gente pode encontrar lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, que diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E é claro, em Cristo somos todos filhos e libertos pelo poder do amor e da palavra de Deus. Esse vídeo, ele teve uma inspiração muito grande de um post que eu vi no Instagram do Thiago, que eu vou deixar ele aqui anexado no link, caso vocês queiram ir lá dar uma olhadinha. E, gente, quando apareceu o post pra mim, né, eu confesso que gerou impacto, né, foi um post, assim, muito impactante. Porque no começo eu achei que, por ele ser cristão, ele ia acabar julgando, né, o filme e tudo mais. Mas, não, ele tava falando tudo isso que eu tô trazendo, né, pra vocês, e eu confesso que eu falei, cara, pela primeira vez eu vejo alguém trazendo a palavra de Deus através de um filme de animação, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito complicadas. É claro que tem desenhos, né? Tem animações que tem mensagens subliminares, sim, que são ruins, sim. Mas tem coisas mínimas, né? Que as pessoas elas pegam hoje em dia e trazem para algo que na verdade não precisa ser. E tem muita gente que também fala da Shepa, que é a bonequinha da Lilo, que a bonequinha é uma bonequinha de voodoo e tudo mais, que ela aparenta ser, né? Porém, né, a bonequinha da Lilo, né, gente, ela foi feita por ela mesma, como a gente vê no filme, ela mesma fez a boneca, né? E vai eu e você tentar fazer uma boneca, né, de pano pra ver o que vai dar. Claro que vai parecer meio estranha, né? Obviamente, né? Não vai ser uma boneca bonita. Vamos brincar de boneca? Você não tem boneca? Eu tenho a Shepa. Eu que fiz, mas a cabeça tá enorme. Aí faz de conta que ela tá com cera na orelha e a cabeça ficou inchada. E daqui uns dias ela vai pro...
Então eu acho que tem muita coisa que as pessoas estão tentando impor assim que não são necessárias. Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo pra gente, né, orar e tentar fazer alguma coisa. Porque isso, gente, sério, desnecessário, né? E também tem uma palavra, um versículo que ele diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E quando eu era adolescente, eu saí com a minha prima uma vez e eu falei que eu gostava muito da Disney pra ela. E aí ela me disse que a avó dela falou pra ela que a Disney era do inimigo e que, enfim, né? Tem muitas pessoas que dizem isso sobre a Disney e sobre o Walt Disney também, falando que ele não acreditava em Deus, que ele era ateu e tudo mais. E assim, gente, eu tenho hiperfoco em Disney, né? Um hiperfoco assim bem intenso. E é claro que a Disney não está acima do amor que eu sinto por Deus, por Jesus, pelo meu Senhor. É claro que, em primeiro lugar, eu amo. E eu pesquiso bastante, né? Então, eu acho que, assim, se realmente assim fosse, eu, como pessoa cristã, não teria esse canal e eu não falaria sobre o que eu falo pra vocês, né? Então, é claro que eu já pesquisei a história do Walt Disney, eu já fui muito além, estudando sobre a história dele, sobre o que ele pensava sobre o Evangelho. Eu ainda nunca falei sobre isso aqui, então se vocês quiserem também que eu traga esse assunto aqui no canal, comenta, ou se você me segue no Instagram também, que eu também vou deixar aqui, me manda uma mensagem lá falando o que você quer ver por aqui, que eu trago. Mas eu estudei bastante sobre o que ele pensava sobre o Evangelho, e eu fiquei muito mais em paz depois que eu descobri o que ele pensava sobre, porque eu entendi o propósito de cada filme melhor. E ele sempre disse que o bem sempre vence o mal, que é o que a gente vê na palavra de Deus também, que é aquilo que o Senhor acredita. E tem muitas outras pequenas coisas, pequenos detalhes da vida do Walt Disney que trazem o cristianismo e o Evangelho, assim como em vários filmes. Eu, como pessoa cristã, eu sempre permito, no momento em que eu vou assistir qualquer coisa, que o Espírito Santo fale comigo através daquele filme, né? Então, eu tenho essa relação com Deus de assistir um desenho e ele falar comigo. Um filme que o Senhor falou muito comigo foi no filme da Capitã Marvel. Eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida, de um complexo de inferioridade muito intenso, e eu estava também... eu não conseguia enxergar a minha identidade em Deus, né? Apesar de estar indo à igreja, de estar servindo ao Senhor, de ter fé, eu não estava num momento bom na minha vida ali, de entender quem eu sou nele. E eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, né? Eu gosto muito da Marvel. Fui assistir no cinema e Deus falou muito comigo através daquele filme. Muito, muito, muito. E a minha vida foi transformada ali, sabe? Então, é aquilo que eu acabei de dizer. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Então, tudo depende de como a gente vê. É claro que tem coisa que a gente não vai ter acesso como cristãos, porque não é bom, né? A gente sabe discernir, né? O Espírito Santo, ele traz discernimento, assim como trouxe ao Tiago, que fez esse post do Stitch, assim como trouxe a mim, para estar trazendo esse assunto a você. E eu espero que também esteja trazendo discernimento a você nesse momento, para que você entenda o espiritual, de fato, né? E entenda o que é e o que não é. E eu quero finalizar esse vídeo com uma fala do meu novo livro. Assim, gente, eu estou com um livro novo aqui do Walt Disney. E o nome é Sabedoria de Walt Disney, Frases e Pensamentos do Maior Showman do Mundo. Então aqui contém várias frases que ele já falou ao longo de sua vida. E eu quero finalizar lendo uma delas para vocês, que é sobre o cristianismo. Acredito firmemente na eficácia da religião, em sua influência poderosa sobre a vida de uma pessoa. Ela ajuda imensamente a enfrentar as tempestades e o estresse da vida.
além de nos manter sintonizados com a inspiração divina. Sem inspiração, pereceríamos. E já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque eu tô tentando bater 1000 inscritos ainda nesse mês. Então, se você puder me ajudar enviando esse vídeo para alguém, eu agradeço muito. Um beijo no seu coração, espero que esse vídeo tenha te tocado e tchau!